Bom, apenas lembrando, na unidade da Paulista, se você quiser entrar em contato conosco, bater um papo aí com a nossa coordenadora, ligue para 32624496. Venha conhecer a unidade. Já no Tatuapé, passa lá, dá uma conversadinha com o coordenador de lá, 6197 4096. No Jabaquara, 5011 5208, o telefone de lá. Dando continuidade, depois eu vou passar para vocês os telefones do Grande ABC. Vamos chamar agora aqui à mesa de novo o nosso querido amigo professor Carbone. Química! Carbone, resolve as questões 48, 7 e 33. Boa noite, vamos lá. Pessoal, vamos lá então, primeiro aí para a questão 7, só seguindo a ordem aí. Bom, essa questão ela falava, né, das condições do corte da cana aí no Brasil. Ele mencionava as condições do trabalhador brasileiro, né? Falava aí também do índice de tecnologia empregada, né? E apresentava uma charge, né? Justamente satirizando, né? Essa pouca tecnologia, como se o mundo tivesse aí vendo, né? Esse uso, né? Baixo aí, pouco intensivo, né? Da tecnologia, da mecanização, né? Do trabalho na extração da cana, do açúcar, né, da cana do Brasil aí, né? Bom, a alternativa correta aí que você deveria marcar, alternativa E. Por quê? Na alternativa E, ele falava assim: o texto mostra disparidades na agricultura brasileira, na qual convivem alta tecnologia e condições precárias de trabalho, que a charge ironiza, né? Ele mencionava aí que a alta tecnologia está presente, né, em algumas áreas, né, dessa atuação, né, mas as condições de trabalho, condições muito precárias, né, o trabalhador aí tendo que cortar a cana rente ao chão, né, em estado de cansaço muito elevado, né. Então ele pedia para você criticar, né, essa forma de economia aí, né, essa forma de atuação econômica aí no caso do Brasil. Bom, resposta correta então, e passamos aí então para a questão 33. Vamos lá, rapidamente. Bom, ele novamente aí uma questão que envolvia gráfico, né, a leitura de índices, né? Lembrando, gente, que estamos na prova azul, né? Bom, ele perguntava assim para nós: a respeito da agricultura estadunidense no período de 1948 a 2004, observa-se que, bom, ele falava nesse gráfico aí, né, várias questões, né, com relação à produtividade, né, agrícola nos Estados Unidos, e apresentava um gráfico sobre vários fatores aí envolvidos nessa produtividade, né, como o uso da terra, despesa de capital, custo da mão de obra, né. Eu quero comentar com você, primeiro, uma alternativa que você poderia até marcar aí por uma leitura incorreta do gráfico, né. Alternativa C, gente, toma cuidado com ela. Por quê? Ele fala que a produtividade total da agricultura dos Estados Unidos apresentou crescimento superior a 200%. Se você analisasse o gráfico aí com cuidado, né? Muito necessário isso no Enem, a leitura nos dois eixos do gráfico, né? Você repararia que esse crescimento não atingiu 200%, né, pessoal? Ele atingiu algo em torno aí de 175%. 170%. Muito cuidado então nessa alternativa. Outra alternativa que poderia causar algum perigo aí para você é a alternativa E, porque ele fala que o aumento da produtividade foi diretamente proporcional à redução das despesas de capital. Bom, esse aumento de produtividade de fato ocorreu? Ocorreu, como o gráfico menciona aí, né, nas décadas de 50 até 2000. Mas o aumento aí das despesas de capital, ele não, a diminuição não foi constante. Houve um aumento aí na década de 70 para a década de 80, o que já inviabilizaria o que está colocado aí na alternativa E. A alternativa que você deveria marcar é a de habilidade, né? Que dizia o quê? O aumento na produtividade foi acompanhado da redução de mais de 70% dos custos de mão de obra. Lembrando que esse gráfico é um gráfico que trata aí essas variáveis de forma relativa. O que significa isso?
ele coloca a década de 50 como marco zero. Então você tem que tomar muito cuidado com isso. Se a década de 50 é marco zero e nos anos 2000 o custo da mão de obra chegou ao marco menos 75 aproximadamente, então você tem uma redução aí de 70, 75%, o que está contemplado aí de forma total aí na alternativa A, ok? Bom, vamos então para a questão 47. Vamos lá, rapidamente, tá aí. Bom, novamente aquela questão que fala das pirâmides de idade, né? Você deveria então ter uma leitura bem atenta nesses gráficos, né? Repito, não é uma questão em que você precisava saber aí horrores de geografia das populações, né? Bastava você ler atentamente o gráfico. Bom, se for confirmada a tendência apresentada nos gráficos relativos à pirâmide etária, em 2050, o que vai acontecer aí com a população brasileira, né? A alternativa correta, gente, de Jeans. Ele fala que a população brasileira com mais de 40 anos de idade será maior que em 2030. Você vai reparar que essa população realmente é que aumentou mais, né? Realmente é que aumentou mais. Passando aí para a questão 48, se forem confirmadas as projeções apresentadas, a população brasileira com até 80 anos de idade será em 2030. Bom, alternativa correta C, maior que 210 milhões e menor que 290 milhões de habitantes. Bom, eu gostaria de marcar essa alternativa aí com vocês, eliminando algumas. Por exemplo, alternativa A, menor que 170 milhões de habitantes? Não, pessoal, isso o Brasil já tem, né? Maior que 170 e menor que 210? Isso você poderia, pela leitura do gráfico, também ver que não. D, maior que 290 milhões e menor que 370 milhões de habitantes? Isso também o gráfico não contemplava, muito menos a alternativa E, né? Então nós ficamos aí com a alternativa C, questão 48 da prova azul. Obrigado.